Tá, então voltando, né, ao que a gente estava dizendo. Então, vocês não conseguiram entender nada do que eu tinha falado. Ah, meu senhor! Então, vamos lá. Agora estão? Sim, tá. Não, então, eu tava comentando já a primeira parte ali do texto do Saviani, né, que eu acho que dá essa introdução, assim, para que vocês também possam entender a importância de um texto como esse, né? Para a vida de vocês enquanto futuros profissionais. Principalmente porque ele fala, vejam, da natureza, ou seja, o sentido, como que a educação nasce para a sua especificidade, ou seja, para onde nós olhamos essa educação, para onde pesquisamos o trabalho educativo, é, e como a gente percebe que a educação é uma ciência tão grande, né? Tão maravilhosa e que a gente pode transitar por muitos espaços, né? Então, mas antes de transitar pelos espaços, a gente tem que entender que ela principalmente se constitui a partir de três esferas. Quando esse homem se relaciona com a natureza, com ele mesmo e com outros homens. Então, parte desse princípio, a Constituição, ou seja, a natureza da educação, né? Porque ela não é formada só por um caminho, né? Ela é formada, no mínimo, por esses três caminhos, que dão ou que criam a especificidade dela, né? E daí, quando o Saviani, então, ele discute a educação constituída a partir desses três viés, né? A partir de um trabalho, de um tipo de trabalho, e eu disse isso na minha outra fala, né? Quando a gente vai para uma escola, a gente está dizendo, bom, tem o trabalho do coordenador pedagógico, e esse trabalho do coordenador pedagógico, que tipo de trabalho é? O aluno tem algum tipo de trabalho na escola? Sim. Que tipo de trabalho é? Né? Os professores têm um tipo de trabalho? Tem. Que tipo de trabalho é? Tá? E aí o Saviani vai discutir que esse é um tipo de trabalho não material. Então, por que é um trabalho não material? E daí até mencionei, né? No vídeo que vocês forem fazer, não necessariamente vocês precisam explicar tudo. Vocês podem colocar perguntas que vocês têm, dúvidas que vocês têm, tá? Por exemplo, assim, olha, o que eu compreendi de trabalho material é isso, né? Consigo visualizar isso numa instituição escolar ou não escolar dessa forma. Mas fico me perguntando como seria isso lá em outro espaço, que também é educativo. Então, vocês podem fazer isso também, podem transitar por isso, né? Eu falei bastante. Oi, Tem fala, um Carol. limite para cada vídeo, para cada tema? Não, é o que Tranquilo. vocês. Sim, tranquilo, é o que vocês acharem necessário, né? Tá bom. Vamos ver se- Assim, vocês viram assim que eu falo de trabalho, né? Porque não é o conceito de trabalho, às vezes, que a gente tem. Mas o professor tem um tipo de trabalho não material. Que tipo de trabalho é esse? O aluno tem um tipo de trabalho não material. Que tipo de trabalho é esse? A coordenação pedagógica tem um tipo de trabalho não material. Que trabalho é esse? Então, essas coisas vocês precisam se perguntar para organizar esse material. Né? É uma sugestão minha, tá? Quando a Sara fala, né, que lá no texto de Cultura e Humanização do Guilhermete, né, tem muitas coisas que se ligam a esse, é justamente isso, né? Por quê? Porque educação, naquelas três linhas, o resultado daqueles três caminhos lá do esquema que a gente criou é a cultura, né? E a cultura é o quê? É a apropriação, a educação é o que? É a apropriação da cultura, né? Que humaniza o homem. Então, existem certos elementos culturais que precisam ser assimilados, e esses elementos culturais fazem parte do processo educativo, ou seja, do trabalho educativo, né?
Então, isso é uma outra coisa também. Vocês podem até aliar isso que vocês estão estudando nesse outro texto, né? Então, tem Uma, livro, tem trabalho pedagógico, são conceitos importantes para vocês discutirem. uma Fala aqui. dúvida que eu perguntei para você no privado, às vezes é a dúvida de outra pessoa também, da Uhum. questão dos temas serem diferentes, o tema, no caso lá, eu estou pensando em escolher o 7, o 11 e o 13. Uhum, tem problema. Ó, o 7 é a identificação dos elementos culturais. O 11 é porque a escola existe, tem tudo a ver. E o 13, deixa eu ver aqui. O saber escolar, eles têm uma relação intrínseca, né? Bem tranquila, tá? Não precisa ser na sequência, eu acho que é isso que você quis também me perguntar, né? Tá. É assim, ó, quando a gente tá falando de instituição escolar e não escolar, mas onde há, né, o trabalho educativo, a gente tem que entender, assim, ó, que há uma institucionalização do pedagógico. O que que é isso? Há enraizado, e isso foi constituído de tempos em tempos, como a gente fala de geração em geração, né, um tipo de trabalho. Por que que o pedagogo tem um tipo de trabalho que é diferente do trabalho do professor? Certo? Isso foi constituído na escola pela história da própria escola. E a gente chama pela história da educação, né? E é isso que talvez vocês já estejam vendo em outras disciplinas, discutindo com alguns professores. E isso, de certa forma, vai criar uma especificidade do processo educativo, tanto em instituições escolares quanto não escolares, né? Se a gente for para a escola, a gente vai ver o quê? Que existe saberes, até o Saviani fala muito em saber sistematizado, né? A escola, durante a história da educação, ela foi constituindo esse saber sistematizado, né? E como ele foi se constituindo? Então, ele faz algumas críticas também, né? Não só não nesse capítulo aqui, mas durante o livro vocês conseguem perceber isso. Ele faz algumas críticas, né? De como a própria escola foi constituindo ao longo da história da educação, sabe? Um currículo que às vezes atende só uma clientela, ou que ele é embasado em cima de datas comemorativas, ou por alguma coisa bem superficial que está muito ligada, por exemplo, à questão do livro didático. Então, o livro didático é o centro e ele diz o que vai ser trabalhado. Nesse sentido, assim, né? São várias questões que ele discute também. Eu acho, assim, ó, que discutir currículo é uma coisa muito legal, só que é uma coisa que te leva a discutir outras questões da educação, tá? Como legislação, a própria história dessa legislação, né? Então, eu digo isso agora para vocês porque a, a minha tese foi na linha da história do currículo, né, de uma instituição. Então, aí você tem que se debruçar por uma legislação, você tem que ver se o que estava na legislação estava naquela proposta curricular, ver em que medida a instituição deu conta ou não deu conta, o que ela modificou. Então, é bastante subjetivo, né? Uma discussão sobre isso. Mas o que ele faz aqui no texto é algo mais geral, é algo que vocês já podem fazer algumas proposições, algumas discussões. Por quê? Porque vocês têm experiência disso. Que experiência é? Vocês viveram na escola até agora. Vocês são fruto do currículo, né? Que essa escola tinha, das ações do trabalho pedagógico da coordenação, do trabalho pedagógico do professor, da participação ou não da família, tá? É nesse sentido.
Então, assim, eu acho assim que esse texto ele é recheado de coisas importantes para a gente entender, então, essa especificidade e a natureza e a especificidade da educação, tá? Então, vamos fazer o seguinte, de forma geral, assim, eu quis só pontuar algumas coisas, mas seria interessante, assim, escutar um pouco de vocês, eu vou chamando vocês aqui, para vocês irem me falando, prof, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, aquilo, daí a gente vai resolvendo isso, e aí vocês vão para as produções, pode ser? Tá? Então, vamos lá, eu vou chamando, tá? Quem é capivara verde? Quem ser? É eu. Eu que sou. Ah, Eu acho melhor você trocar seu nome, senão vai ser sempre a primeira. me dá teu nome completo. Tamires. Uhum. Tá. Fale, Tamires. Ai, não sei, gente. Ainda não sabe? Ainda Você- não. Deixa eu ficar por último. Não, tudo bem, não tem problema. Assim, se você ainda não viu nada, ou se você já começou a preparar alguma coisa, ou não, prof, eu não consegui ainda, eu vou ver agora, não tem problema, tá? É o meu caso. Eu vou ver agora. É o teu caso, tá bom. Então tá, eu passo agora para Karina, então. Você livrou dessa. Então, professora, na verdade, eu li o texto, vai fazer 2 semanas atrás também, e eu tinha escolhido 6 temas aqui, saber sistematizado, saber escola, saber educativo. Eu tinha começado alguma coisa sobre currículo, mas eu estou em dúvida, ainda não sei qual que eu vou escolher, sabe? Aham. Comecei a escrever alguma coisa sobre o currículo dentro do texto, mas eu estou em dúvida ainda, não sei. É como eu te falei. Assim, para você chegar na discussão do currículo, talvez você traga alguma coisa anterior. Você pode Uhum, isso na tua fala, né? uhum, Importante também, porque você não pode já chegar falando sobre o currículo, né? Você pode falar, olha, uhum, Viane, quando fala da natureza e da especificidade, uma das especificidades é tal coisa, uhum. né? Eu acho que eu vou desistir do currículo. Não desista. Eu vou ver ainda. Tá bom, mas aí me chame qualquer coisa, né, no privado e a gente vai conversando, tá? Então tá, Luana, Oi. querida. Eu acho que a minha dúvida maior, professora, seria, tipo, esse vídeo tem que ser, tipo, tem um padrão para ele, a gente tem que falar para a câmera, ou pode ser, tipo, mostrando e explicando, tipo, sei lá, Pode, como você mostrando. quiser. Como É. você quiser. E outra coisa também é sobre o envio, né, da atividade no Moodle. Necessariamente a gente tem que postar no YouTube, tipo, não sei, É teve porque outro assim, Lu, negócio. é porque assim, Foi. você não vai colocar você não vai colocar no público, você vai colocar no privado, Uhum. entendeu? Então, só quem tiver acesso àquele link que vai poder acessar. Eu coloco isso lá naquele vídeo, Ah, tá. mas aí quando você tiver dúvida para você me chama. Daí eu vou te ajudando. Tá bom. A gente pode fazer por aqui, Tá bom. você deixa, não deixa público, deixa privado. Beleza. E. Ah, tá. Então, quando eu tiver mais dúvida, daí eu chamo. Seria isso só, professora, no meu caso? E já escolheu os temas? Ainda não. Tá. Então, vamos tentar escolher agora, né? Então tá. Maria Fernanda, Bom dia. bom Então, dia. professora, eu já escolhi os temas. O vídeo, assim, já tá meio encaminhado, como que eu vou fazer.
Só vai ser a mesma questão de eu reler e passar, né? Eu escolhi o tema 6, que é o trabalho educativo, o tema Uhum. 13, que é o saber escolar, e o 14, que só se aprende de fato quando se adquire um hábito. Ótimo. Uhum. Tá, daí se você tiver alguma dúvida, vai me falando, tá? Beleza. Vou chamar lá no privado, não tem problema. Sara, Então, prof, eu escolhi o tema 7, que é a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados. O 11 é onde a escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam acesso ao saber elaborado. E o 13, sobre o saber escolar. Eu preciso só dar mais uma relida nessa questão para mim poder fazer um roteiro para o vídeo. Eu já dei uma passada, na verdade, de olhos assim no texto, mas eu preciso focar bem para poder ler, tirar as minhas ementas ali rapidinhas, para mim poder fazer um roteiro. tá bom. Joia. A Viviane disse que tá sem microfone, né? Viviane, se você quiser colocar lá no chat, então escrito, a gente te aguarda. Tá. Você vai colocando lá no chat e eu vou falar uma outra coisinha aqui. Então, assim, gente, ó. Vocês conseguiriam ir organizando isso durante essa semana e na próxima? Vocês conseguiriam? Porque assim, aí eu vou abrir uma outra aula para quem já ir terminando isso, poder ir, né, avançando um pouco. Mas assim, ó, é bem legal o que eu vou propor na próxima aula, porque é assim, é um vídeo muito joia, chamado Mudando Paradigmas na Educação. E é tipo um desenho, assim, sabe, animado, é bem joia. E ele, na verdade, nos instiga a pensar a educação nesse movimento que o Saviani propõe aqui, que é a nossa realidade, né? Então, nós temos diferentes realidades do processo educativo, do trabalho educativo, e esse vídeo faz a gente repensar sobre algumas coisas. É assim, colocar uma formiguinha lá andando na cabecinha da gente e falar assim, meu Deus do céu, esse troço não tá certo, né? Quais são as nossas realidades? O que a gente realmente tem, né? Quais são as nossas dúvidas enquanto educadores para lidar com isso que nós estamos hoje? Então, é bem jóia, assim, é um vídeo para a gente repensar sobre o nosso papel também enquanto educador, tá? Então, para a gente fechar, vamos pensar assim, essa nossa discussão. E daí, a minha proposta é fazer um fórum só a gente discutindo esse vídeo, tá? Então, vou fazer uma pergunta lá no norteadora e todo mundo vai escrever lá o que achou, quais são as suas inquietações e tal. Então, uma coisa bem tranquila mesmo, tá? E daí a gente vai para a organização, então, desse material. Eu penso assim que vocês, eu acho que em 2 semanas conseguem agora dar uma organizada nisso. Se não conseguirem, também não tem problema, vocês vão postar mais lá para frente. Mas eu já vou liberando essa aula aqui do Mudando Paradigmas, tá? Eu acredito aí que até sexta-feira eu já libere para vocês, tá? E depois disso, a gente começa já a discutir a organização político-administrativa da educação no Brasil, que é, assim, uma aula bem mais teórica, né, sobre como que está organizada essa administração política, quais são as esferas, o que cada esfera tem de ação, né, de responsabilidade, e assim por diante. Então, a gente vai começar a discutir isso aí, certo? Então, acho que agora para frente vai ser bem tranquilo. A gente também tem uma discussão depois sobre a organização do trabalho pedagógico, tá? Por quê? Junto com essa de mudança de paradigma e esse roteiro, tem um vídeo que eu já até tinha incluído lá para vocês do professor
Gasparin, se chama OTP, e tem muita relação com o que a gente está discutindo aqui, tá? Então, acho, assim, super imprescindível, assim, a gente fazer uma discussão junto com essa de mudança de paradigmas, mas eu vou colocar isso tudo lá na aula, tá? Certo, gente? Vamos ver o que a Vivi falou. Ah, tá, ela falou que ainda não escolheu os temas. Beleza. Então, escolha, Vivi, daí, se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, gente, eu acho que da minha parte é isso, né? Eu acho que agora também vou deixar vocês trabalhando e tudo. Mas, assim, fiquem bem tranquilos, né? Que a gente tem tempo para fazer tudo isso, só que a gente tem que estar fazendo algumas discussões, estar nos encontrando, que eu acho que isso é bem válido, né? Importante para a gente, principalmente nesse momento. Tá? Mas eu fico bem à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Estou aqui para tirar dúvidas. Às vezes vocês fizeram um roteiro, alguma coisa assim, e querem me mostrar, podem me mandar antes de fazer. Prof, estou com dificuldade aqui na configuração, não tem problema, me chamem, tá? Certo? Podemos fazer assim, então? Só para vocês saberem, quem quiser fazer uma coisa mais elaborada, meu irmão lida com audiovisual, tá? Ele tem um estúdio aqui, então quem precisar. Ah, que chique, viu? Sua irmã Que é de um joia. digital influencer, ele é youtuber. Ah, é? Que legal! Então, tá bom, vamos esperar o vídeo da Sara, né? Então tá, gente. Um bom dia, um bom, assim, final de semana já, né? Eu já sempre digo final de semana para vocês, é meio de semana, mas para mim agora já é final de semana, né? Já estamos mais pro meio. E se cuidem, tá, gente? Se cuidem mesmo, fiquem tranquilas, vai dar tudo certo. No final, a gente ainda se encontra. Não sei se esse ano ainda, né? Eu e a Sara, com vocês, mas ano que vem é certo, tá? A gente tá de volta. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.